Está no ar Rock Ed, com Luciano Piantoni e Daniel Kloss. Rock Ed 75, aqui Luciano Piantoni, direto de São Paulo e lá em São José dos Campos. Daniel Kloss, isso daí, mais uma edição Rock Ed de quarentena, indo para, 5 meses dessa quarentena, mais firmes e fortes. Tudo bem aí, meu amigo? Com certeza, tudo certo. Daqui a pouco a gente vai ter mais programa de quarentena do que tinha antes com presencial, né? Pois é. Cara, pois é, cara. A gente já deve ter feito, são 5 meses, pelo menos uns 20 a 20 e poucos episódios de 70, cara. Se continuar nessa levada aí, vai dar mesmo. Se considerar que ele completou 1 ano de podcast no mês exatamente que começou a pandemia, mano. Se der março, a gente vai fazendo esse negócio ainda, já bate o presencial, né? Mas enfim, vamos que vamos. O importante é que o Rock Ed está aí toda semana. As pessoas podem conferir, podem curtir, podem participar, podem espalhar, e isso é muito legal. Com certeza. E lembrando a galera que a gente tem as nossas lives pelo Instagram do Rock Ed, toda segunda e toda quarta, às 8 horas da noite. Só galera, gente fina, cara. Tá muito legal, cara. Vou falar pra você. Toda live que eu faço, eu falo, puta, eu achei que essa aqui foi uma das mais legais. Aí vem a próxima. Com certeza. Foi uma das mais legais. Sempre muito legal, cara. Com certeza. Segunda-feira da semana passada, na verdade, retrasada, eu fiz com o Luiz Mariucci. E vou falar, cara, que pra mim também foi uma das mais legais, mas é sempre a mesma coisa. Quando eu fiz com o Dick, eu também pensei isso. Quando eu fiz com o Marcelo Vasco e entre outros, entendeu? Então, o importante é isso, é se superar, né? Achar que tá mais legal do que a outra. Isso é muito legal mesmo. Não, e com certeza. E pra quem não conseguiu acompanhar alguma dessas lives ou quer ver de novo, além do IGTV no próprio Instagram, tá lá no nosso canal do YouTube. Inclusive, já passamos de 100 vídeos, né? Entre episódios e lives, então bastante conteúdo lá. As lives estão muito legais. Cara, eu fiz também uma com o Paulo Barão, também foi bem legal. Então, curte lá e não esqueça, hein? Se inscreva nos nossos canais, seja no Spotify, no YouTube, nas nossas redes sociais, por favor. Pois é, e se você é novo por aqui e não sabe onde encontrar isso tudo, cara, é só chegar lá e digitar www.rocked.com.br, rockadd.com.br, que tem na página, já na página principal, né, que seria a única página que você vai encontrar no site lá, já tem todos os nossos contatos, todas as nossas redes, todas as nossas plataformas, todos os contatos do Rock Ed, tudo que você precisa saber do Rock Ed está ali já na página principal e única página, ou seja, rocked.com.br, você encontra tudo isso aí, tem o grupo do Telegram, tem tudo, tem o nosso WhatsApp, tem tudo. Procura lá. Exato. Que você sabe de tudo e onde ouvir o Rock Ed nas outras plataformas. Exatamente, inclusive tem nossa lojinha, né, que é rocketstore.com.br, o link tá por lá. A gente está com algumas camisetas estão terminando, tá? A gente não tem agora todos os tamanhos e modelos, mas já estão preparando aí mais uma nova leva, quem sabe até com layout novo, uma coisa diferente, né, para um novo modelo. Mas entra em contato com a gente aí que a gente fala que tem de modelo, de tamanho e disponibilizamos esse material muito legal. Fora os CDs, né, que o Rock Ed Records tá lançando aí, só coisa boa. Com certeza, já tem novidades aí. E vamos ver se a gente faz uma camiseta do Fuck Corona também. Vamos. Boa, edição boa. Fuck Corona. Cara, ia ser foda. Vamos ver. Bom, enfim, no episódio passado aí, pra quem conferiu, pra quem não conferiu, o Alexandre da Cunha, baterista e vocalista do DMX, um papo muito legal aí. Episódio 74, foi muito bacana, né não? Cara, foi uma bela repercussão, o Ale, inclusive, compartilhou. Galera falando muito desse episódio, como todos os outros. Muito legal, cara. Pois é. E hoje, bom, como vocês viram aí, né, quando você entrou no episódio, você já viu antes, a gente vai trocar uma ideia com o Alex Kaffer, cara, o baixista e vocalista do supergrupo, aí, o novo supergrupo The Troops of Doom, cara, muito legal. Muito fera. Então, espere um pouco aí, no meio do programa a gente tem essa entrevista, e obviamente vou começar ouvindo um trechinho, então, de Troops of Doom, pode ser Whispering Dead Words? Manda!
isso aí, galera. Então esse foi The Troops of Doom com um trechinho de Whispering Dead Words, aí, música que estará no seu EP de estreia, The Rise of Heresy, que será lançado em todas as plataformas digitais no dia 9 de outubro. E vamos torcer para que seja lançado em CD também, né? Sim, como vocês vão ouvir, inclusive, na entrevista aí. Bom, e como vocês têm visto nas últimas 2 semanas, né? Toda semana agora a gente vai apresentar alguma banda que enviou material pra gente, ou lançamento de gravadoras, que envia pra gente fazer comentário, indicar por aqui. E hoje a gente vai falar não de 1, mas de 4 lançamentos da Urubus Records, nossos amigos lá do Rio de Janeiro, que nos enviaram esses 4 lançamentos. Para quem não sabe, essa é uma gravadora que sempre tem lançado muita coisa bacana aqui no Brasil, e já faz um bom tempo, né, cara? Uns vários anos que a Urubus Records está na área, né? Pois é, cara. E assim, o primeiro trabalho que a gente vai começar falando então é da banda Pagan Throne do Rio de Janeiro, banda que já tem 4 álbuns e 3 EPs lançados, ou seja, coisa pra caramba. E esse disco lançado pela Urubus Records é o Our Blackest Roots, lançado neste ano, né, 2020. Puta trabalho caprichado, cara, puta material bacana, que vem naquela embalagem slipcase, vem com pôster, o CD embaladinho, bonitinho, com puta num pôster bem bacana, capa muito legal, cara, belíssima a capa dos caras, e material muito bacana mesmo. E assim, o trampo do Pagan Throne é uma mistura de black metal, algumas passagens bem legais, assim, bem musical mesmo, cara. Se você não conhece, né, Pagan Throne, procura lá, muito bacana, e a Urubus Records acabou de lançar esse disco muito legal, que é Our Blackest Roots. Sensacional. E outro material que o Urubus também lançou por aqui é o novo e o 5º álbum dos suíços do Poltergeist, que inclusive, né, já estiveram aqui com a presença do André Grieder, pois é, no episódio 71, e esse disco, The Feather of Truth, também vem em formato de slipcase, e é disparado o melhor álbum do Poltergeist, Luciano que o diga, que é fãzaço da banda. Pois né? é, cara, eu sou uma fã da banda, muito legal mesmo. E pra quem não sabe, né, o André Grieder, que é o vocalista, é o vocal no disco Cracked Brain do Destruction, né? Como a gente falou no episódio 71. Quer mais detalhes dessa história? Volta no episódio 71 depois. Cara, muito foda. Certo, meu amigo? Inclusive, falamos bastante, né, do André Grieder, do Poltergeist, no episódio 71. Pois é, cara, pois é. Poltergeist que tá na lista dos meus melhores aí, dos meus preferidos de 2020 até agora. Esse com certeza vai estar na listinha aí no final do ano. Com certeza. A gente sempre faz, a galera costuma fazer, né, em revistas, em sites, então assim, no Rockhead não vai ser diferente. E com certeza, Feather of Truth do Poltergeist tá nessa lista aí, cara. E também tem os americanos do Abysmal Dawn. Também deram as caras por aqui nesse pacote, né, cara? Com esse é o 5º álbum deles, Phylogenesis, e puta, é fortemente indicado para quem curte um brutal death metal, assim, tocado à velocidade da luz, né? Com extrema técnica e bom gosto, cara. Aqueles death metal que você tem que estar com a calculadora HP pra você entender. É muito técnico, é muita quebradeira, cara. E assim, esse CD traz 9 faixas excelentes, assim, sendo a 9ª um cover do genial Death, né, cara, do saudoso Chuck Schuldiner, com Flattering of Emotions, do grande Human. Cara, descasso esse Phylogenesis do Abysmal Dawn, gostei pra caramba. Que fera, cara. E o 4º e último lançamento, né, que a gente recebeu da Urubus Records é o 666 Goats Carry My Carrots, da banda belga Butcher. É o 2º álbum da banda, né, do Butcher, que foi formado em 2002. E tem aquela pegada bem oitentista mesmo, né, cara? Speed metal na veia mesmo, riff excelente, um trabalho empolgante, cara, bem animado mesmo. Esse pois é, cara. 666 Goats Carry My Carrots, da Butcher. Pois é, cara, essa banda belga é muito legal, virei fã pra caramba dos caras. É uma pegada que mistura muito, assim, como aquela coisa oitentista, né, vintage. E eu, sei lá, até fazendo uma direta comparação, eu comparo esse disco aí, uma mistura meio que do Infernal Overkill, do Destruction, né, o primeiro álbum do Destruction, com os 2 primeiros do Iron Maiden, com o Paul Di'Anno, né, cara, que é o Iron Maiden e o Killers. Eu acho uma mistura bem legal entre os 2 álbuns, né, coisa bem cortante, assim, ao mesmo tempo que é trash, é metal também, então assim, é muito bacana, cara, belo muito álbum. Legal mesmo. Pois é, bom, em primeiro lugar agradecer aqui o senhor Márcio Gonçalves aí, grande Márcio aí, por nos enviar esses lançamentos sensacionais. E falar para as outras que estiverem ouvindo aí, gravadoras, bandas, continuem enviando aí e contem com o Rockhead aí para divulgar informações sobre sua música, tal, sobre música de qualidade aí dentro do rock, do metal aí, todos os gêneros aí. Com então certeza. a gente vai fechar
A gente vai fechar esse bloco então com um trecho da excelente Iron Beach do Butcher, beleza? Vai! Rock Edge. É isso aí, esse foi um trecho do Butcher com Iron Beach, um baita do speed metal empolgante. Legal que, né, a gente estava comentando, né, offline aqui, me lembra um pouco do ultra mega clássico Infernal Overkill do Destruction, uma mistura dos primeiros do Iron Maiden, né, cara, o Killers e o Iron Maiden mesmo, né, cara, foda, hein? Extremamente recomendado, hein, pra quem curte speed metal, assim, cara, que foda. Gostei. Pois é, cara, pois é. É assim, material para nem eu sair correndo atrás aí, porque é diversão garantida, não? Com certeza. Inclusive são vários aí, né? São praticamente 4 estilos diferentes aí que a gente falou aí. Tem thrash, tem black metal, tem speed, com thrash. E porra, cara, coisa legal pra caramba aí, cara, legal mesmo. Muito bom, obrigado pessoal do Urubus aí, né, pelo material e, pô, vamos continuar divulgando aí todo episódio, a gente aí trazendo bandas e material do pessoal do Pois selo. é, Quem cara. quiser é só entrar em contato com a gente. Tem o pessoal que ouviu o programa aí e tal, que ouviu os anteriores e viu que a gente estava apresentando algumas bandas aí e tal. Desmembration, teve uma outra aí também. E eles pediram pra me enviar. Aí falou, pô, cara, como é que eu faço pra passar material? Daí eu falei, manda aí, né? Pede no inbox lá que eu passo o endereço, mas não vou botar o endereço publicamente, né? Legal, Porque também é sacanagem. Foi Carcinoses, né? Carcinoses foi semana Isso, passada, isso. Né? Os gaúchos. Pois é. Bom, e cara, na semana passada teve uma notícia triste, né, pro mundo do metal aí e tal. O vocalista do Entombed AD, o Lars Gore Petrov, ou apenas, né, LG Petrov, ele foi diagnosticado com câncer incurável aí, cara. Eles não especificaram onde é isso aí, né, que ele tá, mas enfim, só de saber que é um câncer incurável já é mais complicado, né. E ele entrou imediatamente em tratamento de quimioterapia, radioterapia, aquela coisa toda. E a banda logo postou aí uma campanha de doações, né, para que ele possa fazer esse duro e caro tratamento, né, cara? Pois é, cara, você imagina, já no momento de pandemia, já passa por esse perrengue, depois descobre um câncer, puxado. E para quem quiser, né, ajudar, é só entrar no Facebook do Entombed AD e vocês podem colaborar com qualquer quantia, né? É que a gente sempre fala, né, cara, a gente é uma comunidade, mais do que uma comunidade de metal só, né? A gente é uma família do rock, do metal. Então quem puder ajudar, dá uma entradinha lá no Facebook do Entombed AD e manda essa ajuda pro nosso querido LG Petrov. Pois é, cara, hoje em dia é fácil, vai lá, digita o nome da banda, né, meu, e na página do Facebook lá vai ter o link, os links lá pra você fazer doação, qualquer doação, cara, vai ajudar pra caramba, esse momento difícil aí pro dia aí, um cara muito bacana, tive contato com ele também uns anos atrás aí, quando eles vieram pro Brasil, um cara muito legal mesmo e, né, tipo, tem puta história do metal aí com o próprio Entombed, que depois virou, né, com a disputa lá, virou Entombed AD, e força aí pro LG aí que o grande Lars aí, que logo ele se, né, que por mais que eles falem incurável, não né, tipo, ninguém pode afirmar isso. Pois é, não vamos acelerar uma coisa que a gente não sabe ainda, torcer para a recuperação do grande Lars. Pois é. E ó, cara, assim, voltando a falar de lançamentos, mas aí no caso eu tô falando de de uma expectativa, um que eu tô bem empolgado, cara, é o 14º álbum do Raven, né, cara, que sairá agora em setembro, né, outubro não, embora eu tenha colocado outubro aqui, é setembro. Opa, melhor ainda. Pois é, vai se chamar Metal City e vai unir aí duas das minhas grandes paixões aí, cara, o metal e os quadrinhos, né, cara, porque a capa de Metal City mostra os caras nesse formato, assim, de quadrinhos bem bacana. E é uma coisa meio de herói e tal, é belíssima. Procura lá na página do Raven lá, né? Ou Raven para algumas pessoas.
e que tem lá essa capa, muito bacana mesmo, vai sair pela SPV lá fora, no Brasil, não sei ainda se alguém vai estar lançando, enfim. E assim, o Raven é uma banda que nunca decepciona, né, cara? Esse será o primeiro álbum de estúdio com o novo baterista Mike Haller, que deixou a banda muito mais rápida e atual, assim, né? Porque é um cara novo, né, meu? Tipo, fazendo um som assim com os medalhões aí, o John Gallagher e o Mark Gallagher, os irmãos. E acreditem, cara, tem blast beats no som e tudo mais, tá? Assim, coisa bem diferente. Coisa bem diferente de ouvir, assim, do Raven, né, cara? E, assim, pra mim é uma banda muito especial, né, meu? Tipo, pois é, isso que eu ia comentar, cara. O Raven é uma banda que você gosta muito, você tem, inclusive, várias histórias, né, com os caras. Pois é, cara, lembro, ano passado teve aquele show aqui em São Paulo, inclusive foi um dia antes da triste, né, da triste notícia da morte do André Matos, né, porque cheguei em casa, depois do show, acordei e já meio que começou a rolar essa história toda, enfim. E o Raven tem alguns contatos com eles, né, eu trabalhei alguns shows com os caras, tem umas histórias bem legais, aí fui, inclusive com eles, estive na crew da banda, quando eles abriram pro Metallica, lá no Morumbi, né, cara, em 2014. Da famosa foto, foto das bandas. Então, eu registrei aquela foto das duas bandas juntas, o Metallica e o Raven, que, pra quem não sabe, em 83, o Metallica abria shows do Raven na época do Kill Em All. Inclusive tem aquela aqui, tipo, era All For One e Kill Em All, acho que ficou Kill and All For One, negócio assim, o nome ou All For One Kill, sei lá, uma coisa assim. Eu sei que é muito legal as duas bandas juntas, e eu pude, né, presenciar aquilo lá de cima do palco, cara, ver as duas bandas de cima do palco, foi muito bacana, tanto o Raven quanto o próprio Metallica. O encontro deles é muito legal, de ver os caras conversando um pouquinho antes do Metallica entrar no palco, minutos antes do Metallica entrar no palco. Foi uma coisa meio correria, que era pra ter era pra eles terem um tempo bacana pra trocar ideia, mas, puta, tava chovendo pra caramba, o Metallica se atrasou pra chegar no estádio. Mas, enfim, acabou rolando, eles se falaram rapidamente. E foi muito bacana, a gente viu o show do Metallica de cima do palco, eu fiz várias fotos, assim, enfim. Muito legal mesmo. Então, assim, o Raven é uma banda que tem, assim, no coração, cara. Muito legal mesmo, uma banda que eu tenho o maior carinho. E tô aí super ansioso por esse disco, então, aí o Metal City, né, que vai sair agora 19 de setembro. Então, assim, fiquem ligados aí, vamos torcer para que saia no Brasil, para que todos tenham acesso, né? Por mais que dê para as pessoas comprarem importado, o legal é que saia aqui, né, por um preço bem acessível, que seja um trabalho bem legal. Eu já conheço amigos que estão tentando lançar esse disco aqui, que vai ser muito legal se sair por aqui, porque o formato dele é digipack, estilo quadrinhos, né, a capa. E depois procura lá nas redes lá que você confere a capa de Metal City, que é muito bacana. Sensacional. Bom, então como você está falando tanto desse Metal City, que vai ser dia 19 de setembro, vamos encerrar esse bloco com um trecho da novíssima Top of the Mountain, pode ser? Que é um dos singles, né, do Metal City. Porra, manda bala. Rock Ed. Isso aí, ó. Então nós ouvimos aí um trecho de Top of the Mountain, do novo e brutal álbum do Raven, Metal City. Então fiquem ligados aí que, né, além desse lançamento aí no dia 19 de setembro, pode ser também que tenha novidades sobre o Raven aqui no Rock Ed. Fiquem ligados. Opa, gostei disso, hein? Não é não? E, bom, então agora chegou a hora de bater aquele papo lá com o grande Alex Kaffer, que foi anunciado no começo aí, né? Que é o nosso convidado especial de hoje aqui do episódio. Baixista e vocalista do novo supergrupo The Troops of Doom. Exatamente. Para quem não sabe quem é Troops of Doom, The Troops of Doom, mas se você estiver inserido na cena do metal, obviamente você deve já estar sabendo. Mas vamos lá. Quem que é essa banda, esse supergrupo? Tem só os figurões, hein? Jairo Tormentor Guedes, que toca no The Mist, tocou, a gente sabe toda a história dele no Sepultura, toca mais umas outras bandas. Marcelo Vasco, que toca no guitarrista no Pátria, e também um dos maiores ilustradores da atualidade, fez a capa do Slayer, mais uma porrada de banda.
o Alex Cafra, que vai ser o nosso entrevistado, Enterro e mais uma porrada de banda que também vocês vão ver na entrevista ele falar, e o Alexandre Oliveira, que toca no Salto Blacklist, junto com o Jairão. Pois é, cara, só cara conhecido, só cara fera aí, né? O Alexandre talvez seja o mais desconhecido, mas não menos talentoso, né? Exato. Mas também já tem umas bandas aí no seu currículo aí, inclusive aquele Tia Anastácia também, tocou naquela banda que é mais pop e tal. Sim. E a proposta do Troops of Doom é fazer um som assim bem voltado pro que o Jairo fazia, né? Sempre o Sepultura, né? E o EP de estreia, The Rise of Heresy, sai agora em outubro, né? Então, julgar pelo primeiro single, se a gente estiver julgando esse material pelo primeiro single, Between the Devil and the Deep Blue Sea, será um regaço, cara, muito legal mesmo. Então, pois é, puta regaço. A galera já tava na expectativa antes de sair o primeiro single, depois que saiu Between the Devil and the Deep Blue Sea, a expectativa só explodiu. E bom, o vocalista e baixista Alex Cafra, nessa entrevista, contou tudo sobre esse novo grupo, cara, que já tá sacudindo, né, o mundo do metal. E ele também integra várias outras bandas, né, quando ele vai falando na entrevista, como Enterro, Spix Hate, Mysteries, e a lista vai embora. Pois é, cara, o cara rodado aí também até brinquei, né? Foi que se puxar a capivara dele, se assusta, porque é grande. Pois é. E assim, tem uma porrada de banda mesmo. Bom, então vamos deixar de enrolação aí, vamos conferir então como é que foi esse papo com o Alex Caffer aí, beleza? E aí, Alex, beleza, cara? Puta honra tê-lo aqui no Rockhead, mano. Valeu mesmo por aceitar participar e trocar essa ideia conosco aí. Bom, na live que eu fiz com o Jair há um tempinho, né, pelo Rockhead, ele disse que o cara que teve a ideia de montar essa banda, veio com esse conceito todo, foi você, né? Diz que o The Mist foi tocar no Rio de Janeiro e você trocou uma ideia com ele, ficou botando uma pilha nele de fazer isso aí e acabou rolando. Então eu queria que você falasse, né, como o criador disso tudo, como é que surgiu essa ideia, cara? E há quanto tempo vocês estão trabalhando nisso? Luciano, em primeiro lugar, eu queria agradecer a você e ao Rockhead pela oportunidade de estar vindo aqui, né, contar um pouco da história de como aconteceu o início do The Troops of Doom, né? Sempre escuto as suas entrevistas, as lives que vocês fazem, então é uma honra para mim estar aqui. Mais uma vez, obrigado de verdade. O The Troops of Doom começou em março desse ano, né? Mais ou menos no meio de março, né? Começou no meio do caos, que a gente estava estava estourando a pandemia, né? Mas na realidade teve um gatilho antes disso, que foi em novembro do ano passado, em que o The Mist, né, outra banda do Jairo, veio tocar aqui no Rio, e o Enterro, né, que é uma outra banda que eu tenho, uma banda de death metal, foi convidada para abrir o show do The Mist aqui no Rio. E aí quando eu vi a oportunidade do Enterro estar tocando com o The Mist, e eu sou amigo do Jairo há muito tempo, há muitos anos, há mais de 30 anos, eu achei que seria bacana, assim, sabe, convidar o Jairo para tocar uma música com a gente. E aí eu convidei o Jairo para tocar Bestial Devastation com a gente, fazer uma participação no show do Enterro. E ele prontamente, sabe, gostou da ideia, veio. E a repercussão dessa apresentação, dessa participação dele no show do Enterro foi maravilhosa. Sabe, tiveram muitos comentários, teve gente que gravou vídeo, jogou no YouTube. E aí a gente ouviu muitas pessoas falando, né? Poxa, que legal, o Jairo tá voltando a tocar, ver o Jairo tocando as músicas do Sepultura, a música da época dele, aquela coisa toda. E, ou seja, a repercussão foi maravilhosa e tiveram muitos comentários positivos. E esses comentários perduraram desde novembro até março, né? As pessoas sempre falando, comentando. E aí, eu conversando com o Jairo em março, a gente estava conversando sobre essa apresentação, né? Sobre, né, dele ter tocado e as pessoas terem curtido aquela coisa toda. E aí a gente conversou, e a gente conversando, né? Foi uma ideia que veio dos dois do papo, assim, né? Cara, tá na hora, né? Aquela coisa de feeling de amigo, né? E, cara, tá na hora da gente fazer um negócio, né? O negócio funcionou tão legal, vamos resgatar aquela época,
né? A gente viveu aquilo, sabe? A gente viveu cada momento daquele lá. Então tá na hora, eu acredito que esteja na hora da gente montar uma banda, né, juntos. Na realidade a gente já tinha esse projeto, a gente já tinha projetos de fazer uma banda há muito tempo atrás, né? Tanto que há 5 anos atrás a gente ia montar uma banda também, que era eu, o Jairo, o Marcelo, e quem ia ser o vocalista era o Stian, o Chagraf, vocalista do Dimmu Borgir. Mas aí, como a gente queria ter uma banda mesmo e não um projeto, e aí por causa da agenda do Chagraf não tinha condição nenhuma e a gente engavetou. Então aí agora a gente voltou com a ideia, não, realmente vamos fazer, agora é a hora. A gente sentiu que o momento era agora de se fazer, e aí foi decidido que a gente ia montar essa banda, o The Troops of Doom. Logicamente a gente precisava completar a formação, né? Precisava de mais um guitarrista e mais um baterista, né? Porque ficou decidido o Jairo na guitarra, eu na voz e no baixo, e a gente chamou o Marcelo Vasco para guitarra. Marcelo Vasco, que também é muito amigo do Jairo. Marcelo Vasco é mais do que um amigo para mim. Marcelo Vasco é meu irmão, né? A gente é praticamente da mesma família, porque eu sou compadre dele, eu sou padrinho da filha do Marcelo. E aí eu e Jairo, em comum acordo, vamos convidar o Marcelo, né? Porque a maioria das pessoas conhece o Marcelo pelo excelente artista gráfico que ele é, né? Que ele fez a capa do último álbum do Slayer, aquela coisa, mas as pessoas conhecem mais o Marcelo como o maravilhoso artista gráfico que ele é. Mas o Marcelo, além disso, ele é um excelente músico, é um excelente guitarrista. E como minha afinidade com ele é maravilhosa, e ele já conhece o Jairo há muito tempo também, ou seja, foi a primeira e única pessoa a ser pensada, foi o primeiro e único nome a ser pensado para ficar na outra guitarra. A gente chamou ele e ele aceitou prontamente. E o Jairo convidou o Alexandre Oliveira, que é um baterista, amigo do Jairo lá de Belo Horizonte, que inclusive toca com o Jairo no The Southern Blacklist, que é aquele outro projeto, aquela outra banda que o Jairo tem. E aí formamos a banda, a gente estava com o time fechado, né? Tudo fechado. E assim surgiu o The Troops of Doom. Aí a gente começou a trabalhar. E me fala uma coisa, como é que foi para chegar os outros integrantes, né? O Marcelo Vasco e o Alexandre Oliveira. Eu imagino que o Vasco foi indicação sua e o Alexandre do Jairo, né? Pelas vezes bandas que vocês tiveram, tal, ou tem e tal. Então, a escolha do Marcelo Vasco e do Alexandre, a escolha do Marcelo Vasco foi um comum acordo entre eu e o Jairo, né? Tanto que, como eu falei antes, eu, o Marcelo e o Jairo, a gente já tinha uma ideia, né? De fazer uns 5 anos atrás essa banda, tendo o Chagraf como vocalista, e não aconteceu, né? Então foi mais do que normal. O primeiro e único nome a ser pensado foi o do Marcelo, né? Então, e do Alexandre Oliveira, o Jairo trouxe a ideia do Alexandre Oliveira, porque o Jairo falou, olha, o Alexandre toca comigo no The Southern Blacklist, e é um ótimo baterista, é uma ótima pessoa, conhece o estilo, então, ou seja, é a pessoa perfeita para ocupar o cargo de baterista na banda, né? E quando ele foi convidado, ele prontamente aceitou, adorou a ideia, e então foi dessa forma. O Marcelo foi um comum acordo, né? Era quase que um processo natural, a gente chama ele. Então isso foi um comum acordo entre eu e o Jairo, e o Alexandre Oliveira foi uma proposta do Jairo. Pô, Alex, vocês acabaram de lançar o single da Between the Devil and Deep Blue Sea, cara. Puta som, mano, por sinal. Como você tem sentido a recepção da galera, né? A reação das pessoas com essa música? Então, o single, né, saiu no último dia 5, na última quarta-feira, dia 5, e a receptividade até agora tem sido a melhor possível, sabe, Luciano? Eu tô até espantado, né,
Eu tô até espantado e feliz, logicamente, porque as pessoas estão absorvendo, entendeu? Corretamente o que a gente quer passar no som, né? Porque a ideia do som é de realmente fazer um resgate, né? Fazer um resgate daquela sonoridade, né? Do estilo, em tudo, né? Tanto no estilo da música, estilo de voz, tipo de gravação que é feita, né? A sonoridade da gravação. A nossa ideia é que realmente a pessoa que está ouvindo faça uma viagem no tempo e entenda, ou seja, a pessoa que viveu aquela época, né? A gente fazer aquela pessoa fazer uma viagem no tempo e se sentir novamente nos anos 80, né? O death metal feito nos anos 80. E para quem não viveu aquela época, que consiga entender, entendeu? Como que era o som feito naquela época. Em nenhum momento a gente teve nenhuma intenção, Luciano, de soar original, de fazer nada de vanguarda, nada diferente, não. A nossa ideia é de fazer uma banda que traga a sonoridade daquela época. Essa foi a nossa ideia. E a receptividade está sendo maravilhosa, Luciano. Maravilhosa. Eu fico espantado, sabe? Os comentários são os melhores possíveis de todos, sabe? Todos estão falando muito bem e eu estou realmente muito feliz e não esperava tanto. Eu estou até impressionado, mas logicamente eu fico muito feliz com isso. E me fala uma coisa, mano, o EP de estreia segue essa mesma linha desse som? Eu vi que esse EP terá algumas versões aí dos tempos do Jairo no Sepultura, né, também. Sim, Luciano, sim. Esse EP vão ter duas regravações, né? De músicas do Jairo da época do Sepultura. Uma é a Bestial Devastation e a outra é a Troops of Doom, né? A gente regravou essas duas músicas. E o EP vão ser 4 músicas, né, autorais, que seguem todas a mesma linha. Todas seguem a mesma linha, né? Mesma linha. A gente quis manter aquele espírito daquele som cru, aquele mesmo estilo, músicas rápidas, e essa foi a ideia desde o começo, então a gente manteve esse estilo em todas as músicas do EP, né? Então tá tudo seguindo essa mesma linha da Between, né, que foi a primeira música que foi lançada agora. Tá tudo no mesmo estilo e mais as regravações da Bestial Devastation e da Troops of Doom. Pô, uma coisa bem bacana, né, cara, que embora não tenha ainda nada lançado ainda fisicamente, né, em termos de disco, mas vocês já estão com um merch muito foda, né, cara, com algumas estampas aí de camisetas bem bacanas aí. A pergunta é, o quanto ajuda ter o Marcelo Vasco na banda, né, cara? Afinal, vocês têm apenas entre aspas, o artista que tem feito aí várias artes para Slayer, Creator, mas que isso funciona agora em termos de ideias para criar artes para camisetas e entre outras coisas. Então, Luciano, a gente ter o Marcelo Vasco na banda, né, é um presente, né? Porque além dele ser um excelente músico, um excelente amigo, um excelente companheiro de banda, ele é um artista gráfico fenomenal, né? Então, e logicamente, né, conforme a gente vai tendo as ideias das músicas, aquela coisa toda, ideia de letra, ele vai fazendo as artes em cima das coisas, é muito natural, sabe? É muito natural a forma. Então, como ele já ia, sabe, a gente decidiu o nome do primeiro single, ele já trouxe a capa do single, né? Trouxe a capa do single. E é fantástico. O Marcelo é do outro mundo, sabe? Então, e a gente falou, poxa, a gente não pode deixar essa arte só para um single. Isso vai ficar lindo, né? A gente pensando, pô, isso vai ficar lindo numa camisa, né? Vai ficar muito bacana essa arte numa camisa. E a gente começou a fazer o merch, né? A gente começou a fazer o merch
Primeiro começou aqui no Brasil, né? A gente com uma loja aqui no Brasil, e agora a gente já está com uma representante de merch na América, que é a Rebellion. E assim, ter o Marcelo na banda, um artista gráfico na banda com o Marcelo é arte todo dia, então o que não falta é ideia. E a gente quer dividir isso, logicamente, com as pessoas que curtam a banda, né? Então, mas é muito automático, sabe, Luciano? As coisas não tem nada forçado, né? A gente vai trocando ideia, daqui a pouco a gente está lá, o Marcelo já vem com uma arte nova, sabe, uma ideia nova. Então é fantástico isso. Nós somos sortudos demais. Bom, então logo termina essa pandemia, eu espero que seja logo mesmo, né, cara? Suponho que vocês irão se encontrar para partir para os ensaios, né, cara? Começar a ter um entrosamento maior aí. Onde será o QG do The Troops of Doom, cara? Embora o Vasco seja carioca como você, ele mora no Sul. Você no Rio. E os outros dois em BH. Ganha a maioria? Pois é, a gente tá de mão atada nesse momento, né, Luciano? A gente não tem ideia de quando a gente vai poder se encontrar, que as coisas vão poder, pelo menos, voltar mais ou menos ao normal, né? A gente não tem ideia. A gente está tentando ao máximo possível ser o máximo proativo, entendeu? Nesse momento, né? Fazendo as coisas, tudo que dá para se fazer agora com The Troops of Doom a gente está fazendo, né? Fazendo música, lançando EP, merchandising, tudo. Mas o mais importante, logicamente, é o palco, né? A gente não vê a hora que a gente possa apresentar, sabe, o The Troops of Doom num show ao vivo. E, logicamente, para isso acontecer, a gente vai ter que ensaiar. Então, como você perguntou, agora, nesse momento, eu não tenho como te dizer. Mas, com certeza, são duas opções, né? Ou vem todo mundo para o Rio, porque, como você disse, o Marcelo, ele é carioca, ele mora em Carlos Barbosa, né? Ele mora na Serra Gaúcha, mas aí ele viria para o Rio. E aí o Jair e o Alexandre também viriam para o Rio e a gente ensaiaria aqui no Rio. Ou então eu e o Marcelo vamos para Belo Horizonte, encontrar o Jairo e o Alexandre lá para a gente fazer os ensaios. Então a gente ainda está nessa. Ou vem todo mundo para o Rio, ou vai todo mundo para BH, né? Então a gente ainda está vendo. Mas isso vai ser super fácil de se resolver. Vão ser um desses dois lugares, ou Rio ou Belo Horizonte. E os planos de turnês para 2021? Sei que vocês estão armando algumas coisas aí, né, cara? Já tem coisas aí para o ano que vem aí da banda e tal. O que você pode falar disso? A gente parece que está longe, né, Luciano? Mas na realidade não é, né? Quem está no meio da música, no meio dessa coisa de turnê, sabe que as coisas têm que ser, né, para tudo sair direito, a coisa tem que ser marcada com muita antecedência, né? Então a gente fechou contrato com uma agência de booking da Espanha e eles estão desde já organizando uma turnê para a gente na Europa em novembro de 2021, né? Começando por Portugal e Espanha e depois fazendo os outros países, né? Tipo a Itália, a Alemanha, a Suíça, a Áustria. A gente quer ver se pelo menos marca uns 20 shows, né? E isso em novembro de 2021, né? Que parece que está longe, mas não está. Para a coisa correr direito numa turnê, tem que ser tudo muito bem organizado, tudo marcado com muita antecedência. Ainda mais da forma como vai estar o mundo, né? Com esse novo normal que as pessoas falam, né? A gente não sabe como é que as coisas vão ser, mas vai ser, com certeza todo mundo vai querer tocar, né? Todo mundo vai querer estar no palco, todo mundo sedento, com saudade, os músicos com saudade de tocar e o público com saudade de ver show. Então
Então parece que é longe, mas não é não. Então a gente tem que se organizar desde já para isso. Conforme for, daqui a mais um mês já vão começar as primeiras datas a serem marcadas. Né? As primeiras datas já vão começar a pintar. Né? Mas tá tudo indo bem, né? Com essa agência lá de booking da Espanha, que a gente fechou um contrato com eles, e eles vão cuidar de toda essa turnê, que vai ser uma turnê europeia, então em novembro de 2021. E antes disso, logicamente, o que a gente puder tocar, a partir do momento que falarem, pode tocar, a gente vai marcar aonde chamarem, a gente vai. Que a gente quer é mostrar a banda para o maior número de pessoas possíveis e no maior número de lugares possíveis. Né? É isso. Bom, o primeiro EP da banda aí, The Rise of Heresy, vai ser lançado no dia 9 de outubro, né, cara? Inicialmente ele será lançado apenas nas plataformas digitais, né? Vocês têm planos aí de trazer esse lançamento para o formato físico? Espero que sim. O EP vai sair dia 9 de outubro, apenas de forma digital. Mas, logicamente, Luciano, a gente vai dar um jeito e a gente vai querer lançar isso em formato físico. Né? Vinil, CD, até cassete. Porque a gente pensa da seguinte forma, a gente está tocando um tipo de som, né, completamente old school, né, tentando trazer toda aquela essência daquela época, aquela coisa toda, né? E nessa época não tinha nem CD, né? Nessa época, nos anos 80, não existia nem CD, só tinha vinil e cassete. Então a gente vai ter que lançar isso no formato físico, até porque ficaria meio esquisito. Eu não sei, eu não posso de verdade agora falar para você que com certeza a gente vai fazer, porque isso depende de uma série de coisas, né? O mercado musical hoje em dia é completamente diferente, a forma de se escutar e de se consumir música é completamente diferente. Então a gente tem que sentir muito como é que vai estar o mercado, como é que vão estar rolando as coisas, a continuidade dessa receptividade em relação à banda, tudo para a gente poder dar esse passo, né, para colocar esse EP em material físico. A gente não sabe agora, mas a nossa vontade, a vontade do Troops of Doom, é lançar esse EP sim, em formato físico, vinil, CD e cassete. Mas a gente vai esperar ser lançado o EP da forma digital, ver como é que as coisas vão caminhar para aí a gente tomar essa decisão. Mas a vontade existe com certeza. Bom, vocês nem lançaram ainda o The Rise of Heresy, o EP, né? Mas já tem aí um full na agulha aí, né? Porque eu sei que vocês têm contrato com o gravador e tudo, pro álbum de estreia, né? O full. Como é que foi conseguir esse contato, mano? E vocês já estão trabalhando nessas músicas? Já existem músicas prontas para isso? Como é que tá isso aí? Na realidade, a gente tem muita coisa, né, já pro full álbum, só que não tem nada pronto, né? Tem ideias, né? Tem ideias de letras, ideias de riffs, ideias de arte, mas nada assim, uma música pronta, né? Durante o processo da composição e da produção do EP, teve muita coisa que ficou de fora, não por a gente não gostar, foi por falta de espaço mesmo, né? Mas todas essas ideias estão guardadas e vão ser usadas pro primeiro álbum, que a gente deve começar a produzir isso no começo do ano que vem, lá para fevereiro ou março. A gente vai começar a trabalhar na produção para fazer o full, né? Em relação ao contrato, né, com a Blood Blast, foi um contato através do Marcelo, né, que o Marcelo ele é
Ele é um artista gráfico, né, da Nuclear Blast. Ele faz várias capas, né, para várias bandas da Nuclear Blast, inclusive uma dessas bandas é o Slayer. E o Marcelo, conversando com o pessoal da gravadora, comentou, né, que estava montando essa banda com o Jairo, uma banda chamada The Troops of Doom, que a gente iria seguir aquela linha, né, da época do Jairo no Sepultura, né, da época do Morbid Visions e do Bestial Devastation. E eles ficaram curiosos para escutar, pediram para o Marcelo mandar alguma coisa que a gente tivesse para eles, e eles escutaram e gostaram, e aí foi aberta a porta para a gente assinar com a Blood Blast, né, que é o braço digital da Nuclear Blast, que lança as bandas só de forma digital. Em relação ao Full, a gente não sabe ainda, né? Em relação ao Full, a gente não sabe, porque o contrato que a gente tem com a Blood Blast é só para esse formato digital. A gente não tem contrato com ninguém para nenhum tipo de lançamento físico, né? Pô, Alex, quem puxa a sua capivara se depara com uma extensa lista de bandas aí, né, cara? Só pra citar aqui por cima, temos aí o Mysteries, o Enterro, Explicit Hate, Cold Blood, Necromancer, etc. Algumas delas você mantém até hoje, né? Como é que você faz para conciliar o seu tempo com essas bandas e tal? E como falar para manter elas em paralelo com The Troops of Doom? O Enterro é a sua banda mais ativa, né? Pois é, cara, é uma loucura isso, né? Mas na realidade, você realmente falou todas as minhas bandas, né? O Necromancer, dessas que você falou, é a única que eu não estou mais, né? O Necromancer, eu saí do Necromancer em 2017, né? Mas tudo numa boa. Foi minha primeira banda, foi a primeira banda que eu toquei entrei na banda quando eu tinha 17 anos de idade. Então foi a primeira banda que eu toquei, e todos na banda são muito meus amigos até hoje. E por sinal eles vão lançar um álbum agora novo, eu acho que deve sair em novembro, pela Heavy Metal Rock lá de Americana. E o Necromancer eu não tô mais. O Mysteries virou meio que uma banda só de lançar álbum, né? Devido a vários problemas com formação, né? Muito entre side integrante, a gente ficou muito impossibilitado de divulgar como a gente deveria o Mysteries devido a essa constante mudança de formação, né? Aí a gente hoje em dia a gente voltou à formação original, né? Todos os membros que gravaram o primeiro álbum, né? E a gente gravou, inclusive, já tem um álbum gravado, só falta gravar a voz, que é um álbum novo do Mysteries, que vai se chamar Dementia, e só falta gravar a voz, que também vai ser lançado pela Heavy Metal Rock de Americana, mas é muita correria, então é impossível a gente dar algum prazo, alguma coisa para quando vai ser lançado o álbum do Mysteries. E o Mysteries, em relação a levar a banda, não atrapalha, porque o Mysteries hoje em dia ele é mais um projeto do que uma banda na realidade. Mas eu e Marcelo, a gente faz uma questão de não deixar a banda acabar, porque a gente gosta muito da banda. O Mysteries foi muito importante pra gente, sabe? Então a gente deixa ele sempre vivo, quietinho, mas tá vivo. Uma hora a gente abre a tampa e lança alguma coisa. E assim, esporadicamente a gente pode até vir a fazer um show de lançamento do álbum, uma coisa assim, mas não é uma banda que está ativa na estrada, né? Gravando discos, fazendo turnê, nada disso, né? Então o Mysteries a gente botou na cabeça que vai ser uma banda assim, né? A gente vai lançar, e
quem curte o som da banda vai lá, compra, ouve, e esporadicamente a gente pode fazer um show ou outro. Então, devido a isso, o Mysteries não atrapalha em absolutamente nada no meu dia a dia, porque não tem ensaio, não tem nada, né? O Explicit Hate é uma banda que eu entrei no Explicit Hate em 2009, apesar de que eu já conhecia os irmãos Santoro, né? O Rod Santoro e o Gus Santoro, que são os fundadores do Explicit Hate. E como é uma banda aqui do Rio, eu conhecia eles de adolescência, né? Tanto que o primeiro show do Necromancer foi no mesmo dia do primeiro show do Explicit Hate. Foi um show junto, né? Foi um show Explicit Hate, Necromancer e Angelus, uma outra banda aqui do Rio de Janeiro também. Então, e aí eu entrei no Explicit Hate em 2009. A gente tem uma afinidade muito grande, eu tenho uma amizade muito grande com os irmãos Santoro. Mas o que acontece? O Gus Santoro, guitarra e vocal, hoje em dia ele mora nos Estados Unidos. E o Rod Santoro, o baterista, mora no Rio. Então, devido a isso, fica impossibilitado da gente fazer qualquer coisa, né? Devido ao fato do Gus estar morando nos Estados Unidos. Mas a nossa afinidade musical é tão bacana, a nossa amizade é tão legal e a gente gosta tanto da banda que uma hora ou outra a gente vai se juntar e fazer um álbum novo, não sei quando, não sei como, mas a gente gosta muito da banda, a gente gosta muito das músicas, a gente gosta muito de tocar junto. Então, uma hora ou outra a gente lança um disco e de repente faz uma turnê, alguma coisa. Essa banda tá nativa, mas não tanto, né? Mas também não acabou. E o Enterro, com certeza, é a minha banda com mais atividade, né? Com mais atividade, assim, né? De fazer show, de fazer as coisas. Apesar que eu sempre digo que o Enterro, para mim, sempre foi também meio que um projeto, né? Porque o Enterro tem 2 membros que eram do Matanza, né? O Chino e o Donida, né? Que eram membros do Matanza. Então, quando a gente montou o Enterro, o Matanza hoje em dia não existe mais, né? O Matanza acabou e hoje em dia existe o Matanza Inc., que é o Matanza do Donida, né? E existe o Matanza Ritual, que é o Matanza que o Jimmy montou, né? Com o Felipe Andreoli, com o guitarrista do Corsos, o Antônio do Corsos, o Amilcar. Mas mesmo assim, o Matanza sempre teve uma agenda muito forte. Então, várias vezes a gente teve que cancelar vários shows do Enterro ou perder algumas boas oportunidades para shows e turnê, exatamente por conta da agenda do Matanza, que era muito, muito pesada, né? Então, o Enterro, apesar de ser uma banda, logicamente, mas eu nunca consegui encarar como uma banda de verdade. Eu sempre encarei como um projeto, né? Então, hoje em dia, eu tô, logicamente, o Enterro continua, pintando show a gente faz, a gente inclusive a gente ia começar a gravar um álbum novo no começo da pandemia. E aí, quando começou a pandemia, a gente teve que parar completamente com o Enterro. Mas assim que a coisa parar, né? Assim que a gente puder voltar a viver, tentar viver um pouco normalmente, novamente, a gente vai gravar esse novo álbum do Enterro, que é uma banda que eu gosto muito e gosto muito das músicas. A gente está com o álbum pronto. É só a gente ter liberdade de novo, que a gente vai para o estúdio gravar esse álbum novo. Então, mas hoje em dia, Luciano, o The Troops of Doom é o carro-chefe, sabe? É o carro-chefe, é onde eu estou depositando as minhas fichas, entendeu? Adoro, sabe? Eu estou adorando
isso tudo que está acontecendo, o fato de poder, sabe, estar numa banda com o Jairo, com o Marcelo, sabe, e ainda veio o Alexandre ainda, que é uma pessoa excelente, pessoa que eu conheci há 5 meses e hoje em dia o Alexandre Oliveira, o baterista, eu conheço ele há 5 meses, eu não conhecia o Alexandre, mas parece que a gente já se conhece há anos, sabe, a afinidade da banda é muito forte. Então por isso que vou te respondendo a sua pergunta, não é difícil de conciliar nada, porque na grande realidade a única banda de todas essas que você falou, o Enterro era a única banda que estava em atividade assim para fazer show, né? O Necromancer já saiu, o Explicit Rage está parado, o Mysteries virou uma banda só de estúdio, né? E o Enterro não atrapalha de forma alguma, né? Então dá para conciliar tudo numa boa. Se tivesse todas essas bandas funcionando, aí eu ia estar com um problemão. Mas não foi o que aconteceu. E eu tô focado agora 100%, realmente 100% no The Troops of Doom. Pô, Alex, nos anos 80 toda a banda que vinha pro Brasil, né, tocava em São Paulo e no Rio de Janeiro pelo menos. Parece que de um tempo pra cá o Rio de Janeiro ficou meio de fora disso, né, dessa rota de shows. Estando aí no Rio, cara, como é que você vê essa queda? É o público que diminuiu? Ou o que você acha que tem acontecido aí pra cidade maravilhosa em termos de metal? Luciano, é triste, sabe, cara? Porque, na realidade, o Rio de Janeiro nunca teve, isso não dá, não é uma realidade isso, né? O Rio de Janeiro nunca conseguiu ter uma cena como foi a cena de BH, como foi a cena de São Paulo, nunca conseguiu ter, né? E aquela coisa, eu não entendo, eu acho que é meio cíclico. O Rio de Janeiro tem momentos cíclicos, sabe? Tem momentos em que a coisa está realmente muito forte, em matéria de bandas virem para cá e tocar. Tem momentos que a coisa enfraquece de forma absurda e não vai ninguém. Eu não sei se de repente pelo Rio de Janeiro não ter tanto aquela cara de uma cidade rock, né? Como Belo Horizonte e São Paulo são, né? Rio de Janeiro tem aquela coisa mais da cidade do samba, né? A praia, o samba, o funk, aquelas coisas assim, né? Então eu acho que não tem muito essa característica. O Rio de Janeiro nunca teve essa característica, apesar de que o Rio de Janeiro, sabe, sempre teve bandas maravilhosas de metal, tem até hoje bandas fantásticas de metal, mas o Rio de Janeiro nunca teve essa característica de ter uma cena, né, uma cena realmente muito forte de metal. Uma pena, né? Principalmente porque eu moro aqui. E essa coisa da diminuição de shows aqui é meio louco assim, Luciano, porque às vezes vem uma banda tocar, por exemplo, aqui no Rio, por exemplo, teria o show do Belfegor, aquela banda de death black metal da Áustria, marcaram um show aqui no Rio, né? E aí anunciaram, e aí depois a produtora teve que cancelar, porque a venda de ingresso antecipado foi muito baixa ou quase nula, e aí cancela. E aí isso funciona entre outras bandas que aconteceram isso também, que cancela por falta de venda antecipada de ingresso. E hoje em dia a pessoa não pode ficar apostando muito, né? A gente tem que ver pelo lado do produtor também, né? Dólar alto, sabe? É um risco muito grande, sabe? Então a gente tem que ver pelo lado do produtor também. Então aconteceram várias vezes aqui no Rio de marcarem o show e desmarcarem porque a venda antecipada foi muito fraca e a pessoa e o produtor com medo de arriscar, de chegar na hora e tomar um baita de um prejuízo, né?
Então, e ao mesmo tempo que acontecia isso, né, acontece às vezes de duas bandas de metal estarem tocando perto uma da outra, né? Um show, por exemplo, do, sei lá, não sei, qualquer banda tocando, mas com uma distância de uma casa, duas casas no mesmo bairro, tendo show de duas bandas gringas de metal tocando no mesmo dia, né? Mas eu acho que é basicamente isso, Luciano. A conclusão que eu chego é que o Rio de Janeiro não é uma cidade tão rock, né, e metal como é São Paulo e como é Belo Horizonte, sabe? Nunca foi, né? Mas ao mesmo tempo, aí chega e tem o Rock in Rio, né? O maior festival do mundo, né? E o público aqui, o público do Rio, eu sinto muito isso, a diferença em relação a show underground para show grande, né? Por exemplo, se tem um show sei lá, do Judas Priest, lota. Se tem um show do Ozzy, lota, né? Mas para essa coisa, isso pro Rio de Janeiro funciona. Até hoje funciona. Se vem bandas consagradas, medalhões, né? Bandas grandes. Banda underground é realmente complicado no Rio de Janeiro. Realmente é complicado, é um risco muito grande. E aí os produtores começaram a sentir que o público desses shows underground era muito baixo e os produtores decidiram parar de arriscar, né? É uma pena, porque eu moro aqui, eu amo o Rio de Janeiro, eu amo a minha cidade. É uma pena que isso seja assim, mas paciência, torcer, né, para que um dia isso mude. Pô, Alex, voltando a falar um pouquinho só mais do The Troops of Doom, essa banda é um resgate da sonoridade dos discos Bestial Devastation e Morbid Visions, né, por parte dos tempos em que o Jairo fez parte, aquela coisa toda. Inclusive tocando alguns temas desse disco, né, acho que eu imagino que ao vivo vocês toquem algumas músicas também, além do que vai ser gravado e tal. Vocês tiveram receio dos irmãos Cavaleira ou do Paulo, de repente, se colocassem contra? Chegaram a ficarem preocupados com isso? Então, Luciano, isso foi realmente um assunto que foi conversado, né, que eu conversei isso com o Jairo, porque o que acontece? O Jairo, ele saiu do Sepultura em 87 por vontade própria, né? Ele não teve nenhum problema, nunca teve, e desde que ele saiu do Sepultura, ele tem um ótimo relacionamento, tanto com o Max e com o Igor, quanto com o Andrés e o Paulo, que estão no Sepultura até hoje. Então, a gente teve, eu e o Jairo, a gente teve essa preocupação. Eu também tive, porque eu sou amigo de todos eles, né? Eu conheci o Max, o Igor, o Paulo e o Jairo, todos em 86. E depois fui conhecer o Andréas em 87, né? Inclusive, quando o Andréas foi para lá, né, para fazer o teste para o Sepultura, aqueles primeiros ensaios do Andréas, eu estava lá em BH. Entendeu? Eu sou amigo deles desde os anos 80. E das duas partes, né? Mesmo apesar do racha que teve no Sepultura, eu continuei tendo um ótimo relacionamento e sendo amigo do Igor e do Max, assim como do Andrés e do Paulo. Então, eu conversando com o Jairo, a gente precisava ter, assim, entre aspas, né, uma bênção das duas partes, para a gente poder trabalhar tranquilo, sabe? Sem nenhum tipo de disse-me-disse, sem nenhum nada, né? É uma reunião de amigos, né? Então, independente de qualquer racha que o Sepultura teve, eu e o Jairo, a gente precisa tá bem com os dois lados saibam de tudo que está acontecendo com The Troops of Doom. E então, eu e o Jairo, a gente entrou em contato com o Igor, com o Max, com o Andréas, com o Paulo. Eles receberam as músicas,
Assim que as músicas ficaram prontas, a gente mandou as músicas para eles. Eles escutaram, foi tudo conversado, eles sabem de tudo. Escutaram. Todos eles, tanto o Max quanto o Igor, quanto o Paulo e o Andréas, adoraram a banda, adoraram a ideia, entendeu? E deram, entre aspas, né, essa bênção. Tipo assim, vai lá, cara, vai lá e faz, entendeu? Porque é uma verdade nossa, né? Não tem teatro nisso, Luciano. Eu e o Jairo, a gente montou essa banda com uma coisa que está no nosso sangue, né? A gente viveu aquela época, a gente sabe o que está fazendo, a gente até brinca, né, que o Jairo, ele faz riff de death metal dormindo. Isso está no sangue da gente. Então, o que a gente está fazendo é muito de verdade, sabe, Luciano? Então, tanto o Max e o Igor, quanto o Andrés e o Paulo, eles sentiram que isso é de verdade. Não tem nenhuma visão comercial, nada disso. De verdade, eu falo isso do fundo do meu coração. A gente está fazendo isso por amor, sabe? Amor a uma época que a gente viveu, que foi maravilhosa na nossa vida, por amor ao estilo de música que a gente mais gosta, que é esse death thrash metal old school. Então, em relação a isso, a gente está super tranquilo, que a gente teve esse ok, tanto do Max e do Igor, quanto do Paulo e do Andréas, né? Então a gente está muito feliz e a gente teve o apoio de ambas as partes. E a gente precisava disso e tudo correu muito bem, então a gente está fazendo o trabalho, sabe, com tranquilidade máxima. Pô, Alex, muito obrigado, cara, por aceitar participar dessa entrevista. Foi muito bacana trocar essa ideia contigo. Espero vê-los em breve aí ao vivo, quebrando tudo, né? Fazendo o que vocês podem fazer de melhor, que é fazer um puta som pra nós aí. A julgar pelo que já tá rolando aí, já sabemos que vai ser coisa muito boa. Então, espero encontrá-los aí ao vivo em breve aí, cara, rodando pelo Brasil e no mundo, né? E contem sempre com a Rocked aí, cara, contem sempre mesmo. Muito obrigado, mano. Pô, Luciano, eu que te agradeço, tá? Do fundo do coração, o espaço que você está dando pro The Troops of Doom, para eu vir aqui e contar um pouco, né, dessa banda, né? É muito importante pra gente nesse momento, né, que a gente tá lançando o single, que a gente tenha esse espaço para contar, né, tirar as dúvidas das pessoas em relação à banda, né? Então eu agradeço, e eu também espero, logicamente, que logo possa tudo voltar ao normal e a gente possa subir no palco e mostrar as nossas músicas, que a gente possa fazer o que a gente sabe fazer e o que a gente mais gosta de fazer, que é tocar metal, né? E na realidade não adianta, cara, o importante mesmo é o palco, né, cara? Eu sempre pensei assim, né? Ali mesmo é que é a hora da verdade, ali é que a banda mostra que veio, é ali que vem a energia do público, ali é que tem o termômetro de uma banda, né? Então não vejo a hora da gente poder mostrar esse trabalho no palco para as pessoas. Mais uma vez te agradeço e sempre que precisar, estamos às ordens aqui. Foi um prazer para mim de verdade. Um grande abraço para você, Luciano, para todos do Rocked, e esse agradecimento, logicamente, vem também de todos do Troops of Doom. Muito obrigado e até a próxima. Mande sua mensagem para o Rocked pelo WhatsApp 119 3031 8666. É isso aí, e esse foi o grande papo com o grande Alex Caffer do The Troops of Doom. Cara, que entrevista legal. Muito fera, bicho. Pô, foi legal, né, mano? Foi legal Muito, mesmo. É um cara que, como a gente já falou aqui antes, né? É um cara que tá na cena há muito tempo. Já tocou numa porrada de banda, né? Um cara que surgiu ontem. Tá no Explicit Hate hoje em dia, né, cara? Uma banda clássica aí que voltou. E entre outras, né, cara? Ele também toca nas bandas de black metal também. E o legal é que o Alex toca vários instrumentos, né, cara? Você já vê ele tocando guitarra, o Alex toca baixo, o Alex faz vocal, o Alex faz batera.
Você é um cara meio completo, assim, pra uma banda, né? Então é bem legal. Não, é muito legal. E assim, legal que acabou surgindo, né? Que nem ele falou, né? O Troops of Doom já tava desde novembro, quando ele tocou junto com o Jairo, né? Na abertura do The Mist. O negócio já deu uma fagulha, mas os caras aí, assim que no começo da pandemia, resolveram fazer o The Troops of Doom, né? Ele mesmo falou nesse projeto. E sabe, cara, uma coisa que eu achei muito legal, que ele comentou, e inclusive o Jairo tinha comentado com você na live, foi esse negócio de ele pedir a bênção dos caras do Sepultura, né? Tanto do Max e do Igor, do lado dos Cavalera, quanto do Paulo e até do Andréas, apesar do Andréas não estar na banda na época desses sons do Jairo, eles pediram essa bênção dos caras e os caras curtiram pra caramba o som que eles mandaram. Achei muito legal isso, né, cara? Porque já vem com uma chancela, né, dos caras. Não sei, achei muito foda isso. Pois é, cara, pois é. E como o próprio Alex falou, me falou até depois que ele gostou pra caramba de ter participado, gostou das perguntas, gostou disso e daquilo, ficou uma coisa meio completa para as pessoas que estão aguardando o material do Troops of Doom, né, com esse lançamento desse primeiro EP. Então, assim, fica uma coisa meio esclarecedora, vamos dizer assim. Ele fala bastante sobre como surgiu esse encontro aí deles aí, que ele já falou que foi no show lá do DMC no Rio de Janeiro, que eles tocaram juntos. Que ele também já é um cara que já conhece o Marcelo já há um tempão, né, meu? Tipo, já tem trabalhos com o Marcelo Vasco. E aí acontece que o Jairo já puxou pro lado dele o Alexandre, que é um cara que já tocou com ele também. Então, assim, a banda é muito bacana, cara, legal mesmo. E você vê, o merchan dos caras tá top pra caramba. Nossa, foda. Eles não têm ainda, eles não têm ainda a previsão de se vão lançar o CD desse EP, no caso, né? Porque o primeiro disco que vai sair na sequência, sim, vai ser lançado pela gravadora, já tem contrato, tem tudo. Agora, o EP eles não sabem ainda. A princípio vai ser só digital, mas eu acredito que vão fazer sim, porque muita gente vai querer, inclusive nós, né? Sim, com certeza. Pois é, e assim, pra quem tá afim, cara, tem umas camisetas rolando lá bem legais, cara. Tem umas 3 ou 4 estampas, né? Muito legais mesmo. A capa do single, a capa do EP, o logotipo. Legal mesmo, cara. Achei assim, uma banda. Os caras estão bem preparados, assim. Os caras têm o Marcelo Vasco na banda também, né, mano? Pois é, O cara faz arte o dia inteiro se ele quiser pra banda. Bota umas 50 artes de cara lá, assim. Então, não, mas você não... servidos. Pois é, isso é que nem o Alex falou, né? Falou, cara, o Marcelo, além de um baita músico, como ele mesmo disse, toda vez que os caras vão conversar, ele já vem com uma nova ideia, com uma nova arte, com uma coisa. Tanto é que a primeira coisa que saiu do Troops of Doom foi o merchan. Antes até do single, saiu o merchan que já arrebentou, né, cara? Essas camisetas são muito foda, cara. São muito foda essas camisetas. Pois é, cara. Então, assim, você imagina que vem, né, cara? Pois é, os caras economizaram o artista gráfico, né? Porque ele tá na banda já. Pois é um dos maiores da atualidade, né? Então, assim, o cara tá na banda, o cara é um dos maiores da atualidade e o cara não toca guitarra. Então, assim, pensa no lucro dos caras. Não, e ainda, como ele até contou na entrevista, né? Ele fez aquela ponte com o pessoal da Nuclear Blast, que acabou lançando pela Blood Blast, né? Que é a parte de lançamentos digitais da gravadora. Cara, muito legal, olha, é uma banda completaça, como a gente tem falado, e você muito bem disse, só cara fera, cara já reconhecido. Vão, como ele mesmo disse, vão fazer um som bem do Sepultura dos anos 80. Eu achei muito engraçado aquela parte que ele fala que o Jairo faz riff até dormindo, né? Mas é foda mesmo. Imagina. O Jairo é foda. Jairo é foda, cara, mesmo. Muito legal. Troops of Doom, The Troops of Doom, promete, cara, promete. Estamos ansiosos, cara. Com certeza, já a gente vai estar falando do EP aqui, né? Logo sai, a gente vai estar falando aqui de novo. E, bom, vamos fechar então esse bloco então aí com um trecho do novíssimo single, né, cara? Que é a primeira música completa que foi liberada, né? Até porque a outra música só saiu uns trechinhos, mas Between the Devil and the Deep Blue Sea é o primeiro single e é o que vocês vão conferir um trechinho agora, né, não? É isso aí, então vamos lá, The Troops of Doom. Making
Você está ouvindo Rock Edge. É isso aí, vocês conferiram um trecho com a banda The Troops of Doom, com a música Between the Devil and the Deep Blue Sea, o single que os caras lançaram semana passada. E estamos aí ansiosos para que em outubro saia o tão aguardado EP The Rise of Heresy. Hein, galera? Pô, ansiedade mil aqui. Pois é, cara. A gente que conversa com uma certa frequência, né, com essa turma, o Jairo participou da live, o Alex agora aqui. A gente, cada vez que conversa com os caras e cada vez que os caras lançam alguma coisa, mais ansiosos ficamos. Pois é, cara, e assim, engraçado, quando eu conversei com o Marcelo, já tava rolando, mas é óbvio, ele não ia liberar, né, essa informação antes do mundo todo saber. Sim. Porque eles não tinham nem comentado ainda que ia rolar isso aí e tal. E foi engraçado que eu conversei com ele uma semana, coisa de, sei lá, nem 2 semanas depois, explodiu essa bomba aí desse projeto, que acabou virando uma banda, que todo mundo comenta, né, cara? Pois então, assim, muito bacana mesmo. E, bom, isso aí, cara, queria agradecer demais, então, aí o Kaffer aí, e todos os brothers do The Troops of Doom aí, o Jairo, o grande Jairo, amigão aí, o Vasco, o Marcelão e o Alexandre, né, cara? E também meu brother e manager da banda aí do The Troops of Doom, o Rodrigo Celsa, cara, que é um cara que também tá sempre ouvindo o Rockhead aí, que é um puta irmãozão, cara. Das vezes que eu fui pro Rio de Janeiro, eu fiquei na casa dele, cara. Brotherzaço, ele também já veio pra cá, é um grande amigo, tá sempre envolvido também com as produções de shows, com o manager de algumas bandas aí também. Ó, pra você ter uma ideia, cara, ele que armou esse esquema que eu contei do Raven aí, né? Ele que foi o manager do Raven aqui no Brasil, legal, abrindo pro Metallica. Ele que colocou os caras pra abrir no Metallica em contato com uma das assessoras do Metallica, né? E também, cara, ele trabalhava com o Venom Inc. também. Inclusive, ele tava ele tava na turnê norte-americana dos caras, quando de repente chega lá um dia lá no show, lá, não sei se foi Los Angeles, o que foi. Chega lá um cara lá, tal, lá, quem é esse cara? James Hetfield. Ficou lá a noite toda com eles lá, cara. Ele ficou trocando uma ideia com o cara no camarim, cara. Puta, que foda, né, cara? Foda. Pois é, cara. Ficou trocando uma ideia com o James. E muito legal, cara. Não, fera, cara. Obrigado, viu, Alex, de verdade, pela entrevista. Todo mundo, o pessoal aí, o Jairo, o Marcelão e o Alexandre, estão sempre no Rockhead. Cara, com certeza. Vamos torcer pra essa porcaria dessa pandemia, pra não falar palavrão, acabar logo, porque assim que esses caras lançarem esse outubro e começar a rodar o negócio, a gente sentar pra conversar com esses caras em algum momento, cara, porque, como a gente tá falando, o The Troops of Doom chegou pra sacudir, cara, vai fazer barulho pra caramba, literalmente. Pois é, cara, vai ser um grande barulho isso aí mesmo. Inclusive o barulho do meu gato tossindo aqui do lado, né, que tá engraçado. Tá fazendo uns guturais pra fechar o nosso episódio. Gravar em casa é isso aí, mano. Gravar durante a pandemia é isso aí. Mas o Rockhead é autêntico, pô. A gente tá cada um na sua casa aqui. Criança que grita de um lado, gato que dá uma tossida do outro. E é importante. Não vou dar um coloque no gato, né, mano? Não vou fazer isso. Né? De jeito nenhum. Mas é isso aí. O mais importante é mais uma semana aqui, finalizando mais um Rockhead. Firmes e fortes, 75 semanas ininterruptas, sem falhar uma única semana. Agradecer. Já começar agradecimentos pelo Léo Boro, que tem feito milagres com os nossos episódios. A gente manda pra ele toda semana, o cara faz os... Esse aí é o membro número 3, né, mano? Com certeza. O Léo tá sempre aí, muito legal. Tem participado das lives quando pode também. Ele não tá lá super atarefado no Brasil. Muito obrigado, Léo. Agradecer a galera toda que continua participando aí, compartilhando, curtindo. Se inscreva nos nossos canais. Como o Luciano muito bem disse no primeiro bloco, entra no rocked.com.br, lá tem todos os links de todas as nossas redes sociais, de todos os streamings para você ouvir podcast. Se você está ouvindo, óbvio, você está ouvindo em alguma das plataformas, mas daqui a pouco você fala, prefiro ouvir no Spotify. Tá no Spotify, no YouTube, Deezer. Então, entra lá, rocked.com.br, tem nosso link também do nosso grupo no Telegram, Rockhead Friends, nossa lojinha Rockhead Store, então tá tudo lá, rockhead.com.br. Pois é, cara, é isso aí. Então chegamos ao fim de mais um Rockhead aí, agradecendo a todos que colaboram aí com compartilhamentos, que foram lá e curtiram nossas redes, que seguem nossas redes. É isso aí, galera. Falar que semana que vem tem mais, espero que novidades aí, né, com aquilo que eu falei no meio do episódio aí. Opa! E vamos que vamos, não é não? Vamos que vamos, com certeza. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. E nos vemos semana que vem, cuidem-se. Até semana que vem. Até mais, galera. Tchau, tchau.
Você acabou de ouvir Rock Ed, o podcast mais rock and roll da web. Rock Ed.